Amados irmãos, graça e paz, que Deus abençoe você, abençoe sua família. Gostaria de convidar a que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículos 28 até 31. Nós temos feito uma espécie de discurso bíblico e teológico acerca da ceia do Senhor ao longo do tempo, verificando teologicamente, biblicamente, alguns dos importantes momentos desse rito que hoje nós participamos. E particularmente nós entendemos que a ceia do Senhor, por quanto tema, é suficiente para a pregação no dia em que ela é executada. E o texto diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Baixe sua cabeça por um instante. Pai, nós lemos essa porção da Tua palavra lida e te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude e que nós possamos ser iluminados pelo Teu Santo Espírito e que nós possamos tomar decisões acertadas em nossa vida, que nós possamos glorificar mais o Teu nome, estar mais próximo de Ti. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos falado muito da importância da ceia do Senhor, porquanto é meio de graça. A participação do Senhor é um meio de graça que o Espírito Santo utiliza para dispensar bênçãos à igreja. Na cristandade, a ceia do Senhor é executada em outras ramificações. E existem ramificações que preconizam a ideia de que a ceia, por si, ela tem um poder, ou dela emana algum tipo de poder sobrenatural, em que a pessoa recebendo ou participando da ceia, mesmo que não discernindo o que está acontecendo, estaria sendo agraciado por esse tipo de poder. Particularmente, nós não entendemos dessa forma. Como preconiza o texto de Paulo, é necessário que haja discernimento daquilo que está sendo feito. Aliás, com tudo aquilo que religiosamente é utilizado, se porventura não for discernido, o rito perde o seu sentido. O rito perde o seu sentido. E quando a pessoa, irmãos, aqui no caso nosso, quando nós participamos com fé, renovando, fortalecendo a nossa confiança na salvação de Cristo e crendo que o Espírito Santo trará bênçãos espirituais por meio dessa participação, é de esperar sim bênçãos extras. E nesse sentido a gente observa o que diz o Dr. Wayne Grudem, na sua teologia. Ele fala que existe uma união espiritual entre os salvos e com o Senhor, que se fortalece e se solidifica na ceia do Senhor, e ela não deve ser desprezada. E eu concordo com ele. A ceia do Senhor é um momento muito importante, precisa ser discernido por nós, precisa ocupar nas nossas mentes, nos nossos corações, um espaço especial, e esse momento é um momento muito especial. No livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 26, o texto lá diz, Mateus 26 é um texto que Jesus fala, nós vamos estar falando posteriormente sobre ele, mas a ideia é que quando obedecemos ao mandamento de Jesus, tomai e comei, Mateus 26, 26, e executamos a ação física de comer e beber à mesa do Senhor, essa ação física retrata uma correspondente nutrição espiritual, nutrição da nossa alma que ocorre quando nós participamos com obediência e com fé. Obediência, fé, solenidade, honra, respeito, reverência, discernimento. Tudo isso deve marcar esse momento. É por isso que eu afirmo e defendo o tema da ceia por si só é mais do que suficiente a que falemos. E nesse sentido, há alguns anos atrás, estudando a palavra, eu percebi que ao longo da história, e observando todos os textos bíblicos que remontam
a esse momento, eu pude ver que existem alguns momentos importantes em que cada momento há uma espécie de acréscimo, releitura, ou algum aspecto desse rito é revisto, é reorientado. A começar, irmãos, no primeiro momento, o que é que origina esse rito? O que é que origina a ceia do Senhor? No livro de Êxodo, no capítulo 12, dos versículos 24 a 28, se você quiser marcar na sua Bíblia para ler posteriormente, pode marcar. Aí é a Gênese, o início. Qual é o contexto? É o grande livramento que o Senhor dá, livrando o seu povo do Egito. E isso ocorre num palco onde tem o ápice. Qual é o ápice dessa história? O ápice dessa história está justamente no confronto entre o Deus Todo-Poderoso, que já havia dito a Moisés quem ele era, no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, o próprio Senhor diz a Moisés: eu sou o que sou. Sou eu quem te envio. E é esse Deus que entra em confronto com as divindades egípcias. E todas as pragas estariam ligadas a uma divindade egípcia, que o Senhor coloca por terra. E por último, o próprio faraó, que era adorado como um Deus. A teologia de Êxodo nos mostra que ele não é um Deus, mas sim um homem normal e natural, como qualquer um de nós. Tanto é que uma das coisas que ocorre no livro de Êxodo, e que muitas pessoas têm dúvida e ficam assim meio cabreiro, né? É porque, pastor, por que é que em um determinado momento Deus toca no coração, aí endurece o coração do faraó, e depois o faraó abre o coração de novo, aí depois endurece o coração do faraó, e depois abre esse coração de novo, ele toma uma decisão, aí depois volta a tomar, e vai, fica essa espécie de gangorra, esse ioiô de decisão. Irmãos, na realidade o que está querendo se mostrar ali, é que faraó é um Deus falso, e que Jeová é o Deus verdadeiro, e para provar isso, o próprio Senhor toca no coração do Deus falso, e diz: olha aqui, ó como ele é falso, eu vou tocar, ó, ele vai fazer o que eu quero. Aí tu vai lá e cura. Por quê, irmãos? Porque ele é falso, o verdadeiro é o Senhor Deus dos exércitos. Ele é que é o verdadeiro. E o que é que nós temos nesse momento? Nós temos que, ali antes da saída do povo de Deus da terra do Egito, no ápice desse enredo, que é justamente a morte dos primogênitos, é celebrada ali uma espécie de refeição memorial significativa, em que um cordeiro, ele deveria ser morto, e esse cordeiro tem características próprias. E essa ceia tem um rito específico. Se a família pudesse consumir todo o cordeiro, ótimo. Se ela não tivesse condições de consumir o cordeiro completamente, uma outra família poderia ser agregada. Haviam outros elementos, como o pão sem fermento, que é a ideia da rapidez da saída do Egito, e a ideia da ausência de pecado. E havia as ervas amargas, que simbolizavam a vivência que o povo de Deus havia tido ali no Egito. Tem todo um contexto, e era uma refeição, no mínimo, engraçada, porque a ideia e o texto nos mostra que era executada pelo pai de família, e eles se vestiam como quem fosse ir viajar rapidamente. E essa refeição, ela era comida nas pressas. E reunia-se a família, sobretudo os menores, reunia todo mundo em torno daquela refeição de Páscoa. E aquele cordeiro que havia sido morto e que deveria ser totalmente consumido, nenhum de seus ossos deveria ser quebrado. O sangue daquele cordeiro havia sido aspergido, colocado nos umbrais de cada uma das casas do povo hebreu. E quando o anjo da morte passasse, que visse aquele sangue nos umbrais, ele passaria por cima. E essa ceia, ela tem como inspiração isso, a Páscoa, é uma ceia de Páscoa. O anjo passa por cima, a morte passa por cima, atingindo aquele que não está marcado com o sangue do cordeiro. A ideia é essa. Só que essa refeição, ela é uma refeição engraçada, quase que teatral, porque todos os que participam dela deveriam participar como quem tivesse com pressa para ir embora.
Então era alguma coisa do tipo, o pai de família pegando os elementos. Vai menino, come menino, olha aqui o pão, aqui, pega aqui o pedaço do carneiro, vai ligeiro, vai, come, vai, ligeiro. Aí depois que terminava todo esse processo da ceia, isso trazia à memória um porquê. Papai, por que a gente faz isso? Por que a gente come isso desse jeito? Por que está envolvido? O que é isso, papai? E o pai, nesse momento, ele explicava aos filhos o grande livramento que o Senhor havia operado de forma poderosa, revelando a sua face e retirando eles do Egito. E o Antigo Testamento, com certeza, é o Deus que tira o seu povo do Egito e coloca a caminho da terra prometida. Essa é a gênese, esse é o início desse rito que hoje nós participamos. Essa celebração lá naquele momento nos aponta para alguns vértices muito interessantes. É uma celebração de esperança, porque eles já estão celebrando a expectativa de uma vitória. É a celebração familiar, envolve a família. É uma celebração geracional. Gerações antigas informam as gerações mais novas sobre o ser e o poder do Deus Todo-Poderoso. É uma celebração de profunda significação. Os elementos têm significados e esses significados são revividos na simbologia desses elementos. É uma celebração apologética, porque a base da fé, a crença num Deus Todo-Poderoso, é ali evidenciada na forma de uma aliança, porque comer com alguém é reflexo de aliança no Antigo Testamento. É uma celebração solene, é uma celebração profunda, envolve adoração, envolve obediência, e nós temos ali algumas marcas fundamentais. O cordeiro que foi morto e cujo sangue foi colocado nos umbrais das portas das casas do povo hebreu. Essas coisas simbolizam muito, e em Cristo Jesus recebe uma iluminação toda especial. Posteriormente, Jesus vai pegar essa ceia e vai ressignificar nele. O segundo momento é o momento da estabilização desse rito. E nós vamos ver no livro de Levítico, no capítulo 23, dos versículos 4 a 8, que esse rito ele é institucionalizado dentro do povo, ele é ampliado por ordem divina. No livro de Êxodo, nós vemos o povo saindo do Egito. No livro de Levítico, nós vemos Deus tentando tirar o Egito de dentro do coração do povo. E uma das marcas importantes desse momento é justamente a questão da ênfase do sacrifício e da celebração. Se você prestar atenção bem direitinho, você vai lembrar, você sabe mais do que eu, de que o livro de Levítico ele pode ser dividido em duas partes. No primeiro momento você tem os sacrifícios e no segundo momento você tem as festividades, as celebrações. E encabeçando ali a celebração das principais celebrações, estava a celebração de Páscoa, apontando para aquele grande momento, aquele grande livramento. E agora essa celebração ela foi acrescida a uma outra celebração chamada celebração dos pães asmos, ou festa dos pães asmos, festa dos pães sem fermento. Ela é uma celebração que envolve santificação, é uma celebração que agora faz parte do contexto da vida desse povo. Ela é fixa na sua data, é algo que precisa ser lembrado constantemente, o que denota frequência, ela denota uma constância, porque, irmãos, se não nos lembrarmos das motivações, dos elementos fundantes da nossa fé, nós como seres humanos temos sério risco de nos apegarmos às coisas que são secundárias e deixarmos de lado as coisas que são principais. Nós precisamos constantemente acender a chama no nosso coração daquilo que é verdadeiramente prioridade, porque nós temos essa tendência a deixar aquilo que é prioridade e agir em coisas secundárias. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Mas isso não é muito fácil de fazer. Nos apegamos às coisas secundárias e deixamos as coisas principais de lado.
Mas aqui a gente vê no livro de Levítico a indicação, a orientação de que esse rito estava engembrado aí ao povo. Esse rito ele agora é reverberado através da festa dos pães asmos, que reverbera isso no mínimo 6 dias. Envolve santificação. Nós temos a figura do cordeiro, nós temos a figura do sangue, nós temos a figura dos pães. E agora nós temos a figura de um sacerdote que conduz todo esse processo. Não é mais o pai de família, mas é um sacerdote. Agora é um povo, é a expressão de um povo santificado, que glorifica o Deus que o tirou do Egito. Num terceiro momento, nós temos aquilo que é possível de chamar de celebração ressuscitada. Nesse terceiro momento, e aqui fazendo um pulinho na história, porque, irmãos, cada momento desse foi uma pregação inteira. Eu estou fazendo um resumo para poder entrar no tema de hoje. Então, tenha um pouquinho de paciência que eu vou chegar lá, amém? Aí, a celebração ressuscitada, essa celebração, ela havia passado um tempo esquecida, seja na sua frequência, ou diminuída, seja na sua importância. Porque aquele reino que antigamente era unido, ele foi dividido. E estando ele dividido, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, e as demais tribos ao norte. As tribos do norte foram subjugadas pelos assírios. As tribos do sul foram subjugadas pelos babilônios, muito tempo depois. E a partir do momento do decreto de Artaxerxes, começa um processo de reconstrução, de reestruturação desse povo. E Esdras, ele executa uma reestruturação do templo e executa também uma reestruturação moral e espiritual do povo. E no meio dessa reestruturação, desse rito que havia sido, no mínimo, esquecido ou colocado num plano inferior ao que ele realmente deveria, eu acredito que esquecido seria a palavra mais forte e mais correta. No momento que essa ceia retorna novamente para o palco da celebração, ela se transforma numa celebração de restauração. E aí, no livro de Esdras, no capítulo 6, nos versículos 19 a 22, nós vamos ver que esse rito retorna com força, com alegria. Os conceitos permanecem, as marcas permanecem, o cordeiro, o sangue, o sacerdote, os pães asmos. A santidade é algo fundamental e retorna com toda a força, porque é um povo que havia se esquecido do Senhor e agora volta buscando esse Senhor em santidade de vida. É purificação dos levitas, é purificação do sacerdote, é purificação do povo, é uma celebração de alegria e de força. No mês passado, nós falamos sobre um quarto momento dessa celebração. É quando Jesus pega todos esses elementos e ressignifica nele. Na quinta-feira, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu aos discípulos, comar e comer. Então, naquele momento, Jesus ressignifica tudo aquilo que até aquele instante havia acontecido. E ele sim era quem podia fazer essa ressignificação. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é o Logos de Deus. Ele é a palavra de Deus, a palavra viva. O Verbo eterno, ele é quem podia fazer essa ressignificação. Jesus, o Logos de Deus, a palavra viva. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 17, diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por ele. E ele é esse cordeiro, ele é esse pão, ele é esse sacerdote, é o sangue dele que vai ser vertido, é uma nova aliança. Ele ressignifica tudo isso na pessoa dele, na sua morte e na sua ressurreição. Os 2 principais elementos enfocados, aí é o pão e é o vinho. O pão, o seu corpo que é partido. O vinho representando a nova aliança no seu sangue, sangue de uma nova aliança. A ceia pascual, ela foi ressignificada por Jesus através dessa ação ritual, carregada de uma maravilhosa beleza simbólica,
com o real testemunho dos sentidos, porque aqui a gente pega, aqui a gente come, participa, a gente vê. É algo fantástico, é um treinamento quase que experiencial. Deus aqui nos comunica vida espiritual, nos fortalece a fé. Certamente é uma celebração de alegria e de força para as nossas almas. É o nome do Senhor que está sendo glorificado. O Senhor que morreu, mas ressuscitou, venceu a morte. A cada celebração, nós somos instigados a nos lembrar de cada momento da maravilhosa salvação que o Senhor Jesus nos dá. Desde o anúncio do seu nascimento até a efetivação da sua morte. É algo que deveria soar para nós como algo surpreendente, impactante. Existe aqui uma dinâmica psicológica, espiritual desse fortíssimo rito. E foi enfrentado por Jesus e por ele ensinado aos discípulos. É impactante, irmãos. Até hoje, quando a gente participa disso, tomam e comam, isso é o meu corpo, isso é o Deus eterno que encarnou, é o Deus encarnado em intimidade visceral com cada um de nós, os seus discípulos, a sua igreja. É promessa cumprida, é profecia consolidada, é aliança, é nova aliança, é esperança, é fé, é amor, é a concretude da salvação, é Deus conosco sempre, é a ceia do Senhor. Agora, irmãos, nós vamos para um crítico momento. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. E o texto diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou um pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Olhe para mim um instantinho. Irmãos, qual é o contexto que nós estamos vivendo agora? O contexto da ceia do Senhor, celebrada por Paulo, junto à igreja aos Coríntios. É um contexto onde existem algumas questões que nós precisamos levar em consideração para entender o que está acontecendo. Em primeiro lugar, irmãos, a igreja aos Coríntios é uma igreja que mostra, apesar de no capítulo 1, Paulo dizer que ao olhar para a igreja aos Coríntios, não perceber a falta de nenhum dom espiritual, que isso fique claro. No capítulo 1, Paulo olha para os Coríntios e diz: aqui eu não sinto falta de nenhum dom espiritual. Isso, do mínimo, fazia dessa comunidade uma comunidade muito ativa, porque o dom espiritual, ele tem a ver com aquilo que se faz, em tese. Então, deveria ser uma comunidade bem dinâmica. Só, irmãos, que essa comunidade, ela tinha seríssimas fragilidades morais. Havia relacionamento de incesto entre membros na membresia dessa igreja. Os dons espirituais haviam sido banalizados. A celebração do Senhor havia sido banalizada. Havia, e aqui é o caso mais grave, essa igreja é uma igreja que ela estava dividida, havia segmentos dentro dela. Uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo. E outros, mais irônicos, diziam: eu sou de Cristo. E essa igreja dividida, cheia de problemas, encontra, e aqui a gente vê um outro momento, é Paulo fazendo o relembramento da essência, da ceia do Senhor, para uma igreja que tinha seríssimos problemas. Segunda coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos, é que aqui havia se acrescentado alguns elementos, e
Os historiadores e os teólogos nos mostram que essa ceia do Senhor na igreja de Corinto, ela era celebrada em conjunto com uma refeição comunitária, chamada refeição ágape, ou alguns dizem festa ágape, outro comunhão ágape. Então, qual era a ideia? É uma refeição comunitária onde todos participavam em espírito de amor e de comunhão, uma refeição em comum, junto, todo mundo junto numa refeição, participando. E no final dessa refeição ágape, os irmãos aproveitavam esse momento e celebravam, se lembravam e celebravam do Senhor e da sua aliança, através do pão e através do vinho, que são os dois elementos mais proeminentes e que eles se sustentam ao longo desse discurso até agora. Só que, infelizmente, irmãos, nesse momento, e como essa igreja tem passado por alguns problemas morais, havia alguns abusos que eram executados aí por essa comunidade. E Paulo, quando está falando sobre a ceia do Senhor, ele está, de uma certa forma, regrando essa igreja para que ela preste atenção àquilo que é a essência desse momento. Preste atenção. Você está com sua Bíblia aberta? Gostaria que você retornasse um pouquinho aí. Em 1 Coríntios 11, retorne um pouquinho para o versículo 20, antes do versículo 23, porque geralmente quando esse texto é lido nas celebrações de ceia, ele é lido a partir do versículo 23. Mas alguns versículos anteriores nos mostram qual era o contexto em que isso estava acontecendo. Veja o versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar os outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Olha só a situação que estava, oriunda da festa ágape. Os que eram mais, muito provavelmente, aqueles que eram mais pobres, mais simples, eles ficavam com fome, por parte que a desordem fazia com que alguns chegavam até a se embriagar na festa da comunidade de fé. Olha que coisa terrível. E é nesse contexto que Paulo está falando. Veja só o versículo 21. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Havia um egoísmo no coração daqueles que participavam, em querer garantir logo a sua boiazinha. Eu quero que o irmão se arrebente. Ele vai ficar com fome mesmo. Olha só o contexto. Versículo 22. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? A ideia que o texto traz é que os que estavam passando fome eram os mais humildes, aqueles que com humildade chegavam por ali, pelo cantinho, não se apresentavam, enquanto aqueles que tinham mais condições, aqueles que tinham mais poder, aqueles que estavam cheios de seu egoísmo no coração, chegavam, se apossavam de tudo, ao ponto de ficarem até embriagados. Que direi? Eu os elogiarei por isso? Finalzinho do versículo 22, Paulo diz, certamente que não. Eu não vou elogiar. Aí Paulo começa a regrar essa igreja. Em primeiro lugar, Paulo afirma a sua autoridade apostolar. E pode prestar atenção. Versículo 23, ele diz assim, eu recebi do Senhor. Preste atenção ao que eu estou dizendo a você. Eu não recebi de Tertuliano, eu não recebi de Cipriano de Cartago, eu não recebi de ninguém, eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor e eu vou entregar a você. Paulo afirma a sua autoridade. E aqui Paulo afirma a importância espiritual desse momento, falando de quem, irmãos? Falando de Jesus, que ele fala e qualifica o Senhor na sua posição real. O texto diz, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que
o Senhor Jesus. Então ele puxa para a essência da ceia. A essência da ceia, irmãos, é o Senhor Jesus. A essência da ceia é o Senhor Jesus. A ressignificação que ele fez dos elementos na vida dele. Paulo situa os irmãos num contexto teológico fundamental, que é a obra de Cristo na vida deles. Um corpo que foi dado em função do pecado deles. Uma aliança que foi feita para trazer liberdade, remissão dos pecados. O que é que está em jogo? O que é que está em jogo? Irmãos, o que está em jogo aí é a glória de Deus. É a memória, a celebração do Senhor Jesus. A nova aliança. Não existe mais a necessidade de cordeiros, nem de sacerdotes. Ele foi o último, um sacerdote eterno. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do sacrifício executado de uma vez por todas, não precisa mais. É celebração apologética, é defesa de fé, é proclamação. Veja o versículo final ali. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Quando nós nos reunimos, nós nos lembramos da morte do Senhor. Essa morte foi por mim, essa morte foi por você, essa morte foi por cada um de nós. Mas esse Senhor que morreu, Ele um dia virá, porque Ele ressuscitou, Ele venceu essa morte, e Ele vai consolidar o reinado do Pai. E aqueles que discernem esse momento sabem disso. É isso que Paulo está chamando a atenção dos nossos irmãos coríntios. Coríntios e o corintiano é outra coisa. Aí veja, irmãos, Paulo começa a reorientar o povo, trazendo orientações. Veja o que é que o texto diz. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo e, assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É esse o contexto. Paulo está chamando a essência e pedindo a que esses irmãos reflitam sobre seus comportamentos, sobre suas atitudes. Paulo trata da conduta vergonhosa e irreverente que caracterizava a reunião dos coríntios. Eles eram culpados de participar da ceia do Senhor com um comportamento descuidado, irreverente, e eu vou além, eu posso dizer até mesmo profano. Aí você diz, eita pastor, pegou pesado. Profano? Sim, profano. Sabe por quê? Porque a cidade, no caso Coríntios, sabe-se que havia templos de prostituição cultural, e que o culto orgiástico, de prostituição cultural, em que as divindades do panteão, ou grego ou romano, que em tese eram a mesma coisa, só mudavam algumas nomenclaturas para um povo ou para outro. Então, esse povo adorava seus deuses com orgias. Então, era algo muito natural, não obstante a utilização de uma sexualidade irresponsável para se cultuar a essas divindades, como a bebedice, a glutonaria era utilizada para adorar a essas divindades pagãs. Então, muitas pessoas, e aqui eu digo e falo que é possível que muitos até tinham no seu sentimento, eita, agora liberou, é como os demais. Então vamos lá. Aí metia a cara, enquanto alguns passavam fome, coitado, muito provavelmente aqueles mais pobres, de menos influência na comunidade, os outros enchiam a cara e saíam embriagados, lembrando dos velhos tempos da prostituição cultural. Quem sabe? Eu não estava lá, isso aconteceu há muito tempo, mas é razoável se você observar a condição em que isso ocorre. Irmãos,
Veja o versículo 28. O versículo 28 diz que cada um examine a si mesmo. É necessário, irmãos, fazer uma reflexão de vida neste momento. Uma reflexão que não estava acontecendo no povo de Corinto. A coisa tinha simplesmente se banalizado. O que é que tem hoje? Rapaz, hoje vamos tirar o busto da miséria. É festa ágape. Eita! Vamos lá. E o rito perdeu sua essência. O rito perdeu sua essência. Aí você pode olhar para mim e pode dizer, mas pastor, o nosso contexto não é um contexto assim, de fato. Mas nós perdemos a nossa essência em função de outras demandas. Nós perdemos a nossa essência a partir do momento que transformamos a celebração da ceia do Senhor como um rito qualquer do culto, sem discernimento nem reflexão de vida. A situação, no final, é a mesma. Nem os coríntios discernem, nem a igreja atual discerne. Os coríntios por uma vida talvez orgiástica. E nós, sabe por quê, irmãos? Porque as nossas atividades seculares, o nosso eu, a falta de uma devocional sadia, a falta de expectativa, a falta de preparação espiritual para esse momento, e muitas vezes a forma como a ceia do Senhor pode ser celebrada, ela pode perder a real importância, porquanto um meio de reflexão e graça nas nossas vidas. Os irmãos estão percebendo isso ou não? É possível, irmãos, é possível. Quando participamos da ceia do Senhor sem julgar o pecado em nós, sem discernirmos o corpo do Senhor, esse corpo foi partido a fim de dar cabo do pecado. Esse sangue que representa uma nova aliança, foi através desse sangue na cruz do Calvário, que possibilitou a que cada um de nós possamos chamar o Senhor de nosso Pai. Abba, Pai, Paizinho, intimidade com Ele. Aí aqui veja dos versículos 30 até 32. É por isso, que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Irmão, pode sossegar, você que já cochilou um bocado aqui nessa manhã, não é dormir nesse sentido que você pensa. Aqui é um eufemismo, é morte mesmo. Não se preocupe, não. Teve uns irmãos aí agora fizeram assim com os olhos. Não se preocupe não, irmão. Não é isso não. Mas o fato é que ao negligenciarmos, existe um declínio espiritual. E eu acredito, irmãos, que é possível, inclusive, que Satanás utilize isso como estratégia, nos enchendo de coisas secundárias, fazendo uma análise da igreja no período entre 100 a 500, 600, como a comunidade naquele momento, eles tinham em alta conta duas coisas que hoje me parece que não está muito assim, que era justamente a ceia do Senhor e o batismo. Eu estudando acerca dos secundários, pais secundários da igreja, aqueles que vieram após os pais apostólicos, depois dos apologetas, aí tinham alguns que tinham estudado com esses, como Irineu, como Cipriano de Cartago, uma galera, eu vendo aquela galera lá, falando sobre o batismo, eles diziam assim, depois de algum tempo de preparo, eles pediam para ser batizados. Qual era o tempo de preparo? 2 anos. Quando eles assumiam um compromisso com o Senhor Jesus, o batismo tinha uma importância. Era como se fosse, de fato, um grande divisor de águas. Do mesmo jeito, irmãos, a ceia do Senhor. Estudando sobre aspectos históricos da ceia, e aqui é um outro momento, que é justamente a sexta mensagem, até chegarmos à última ceia.
A preparação espiritual que a igreja passava em épocas antigas para esse momento, a semana de jejum e oração. Uma preparação espiritual, de uma reflexão profunda durante a semana. Tudo isso agora, irmãos, hoje é ceia. Se não houvesse a frequência, é possível que até alguns irmãos nem se lembrassem. Mas tem a frequência, está lá na planilha para a gente marcar o X quando chegar o dia. Então, a gente executa e ali se lembra. Tem consequências. Veja o que é que Paulo fala. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando eu for aí. Paulo aqui fala das consequências. Paulo aqui fala de algumas atividades necessárias. É necessário reflexão. Nós precisamos nos julgar a nós mesmos para não sermos julgados. É melhor ser repreendido pelo Senhor agora do que enfrentar castigos posteriores. E os versículos 33 e 34, Paulo restabelece a ordem. Irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Esperem uns pelos outros, não só aí, mas também esperem uns pelos outros. Aqueles que são mais pobres, que na ceia ágape também não comeram ali, esperem. Sejam mais unânimes, sejam mais corpo. Quais são as grandes verdades espirituais que nós encontramos nesse texto, irmãos? A importância desse momento. O que está envolvido aqui é a glória de Deus. O que está envolvido aqui é a glória de Jesus, o Senhor. O que é feito aqui é feito em memória dEle. Nós precisamos chegar a esse momento com uma atitude reverente. É proclamação de um Cristo que morreu, venceu a morte. Ele ressignificou a ceia nele enquanto estava vivo. E é o Cristo que ressignifica a vida de cada um daqueles que o buscam com atitude de fé em seus corações. É uma atividade que precisa ser discernida. As marcas aqui são as marcas da comunidade. A marca da reverência. A marca da gratidão. Marcas que são necessárias. Marcas que devem nos fazer lembrar. Marcas como uma cicatriz. Eu tenho aqui uma cicatriz no meu braço, irmãos. Essa cicatriz no meu braço me mostra que quando eu era criança, eu tinha um gêniozinho bom. Uma empregada de lá de casa, na época, eu pedi uma revista em quadrinhos, que meu pai colecionava gibis. Eu pedi uma revista, ela não deu, eu quebrei a porta de vidro. Criancinha pequena assim, bem inofensiva. Foi por isso, irmãos, que Jesus me achou cedo, porque se ele tivesse demorado, é possível que eu já tivesse morto, que outro acaba do temperamento ruim. E eu tenho aqui no meu braço essa marca. Quando eu olho para ela, eu me lembro do que foi que aconteceu. Eu olho para ela e me lembro do que foi que aconteceu. Me lembro, eu dei um murro na porta de vidro. O vidro entrou aqui, eu fui para o hospital, meus pais doidinhos. Eu olho hoje para essa marca. Ela não traz mais dores para mim. Mas eu me lembro do que ocorreu, eu me lembro do que aconteceu. No livro de Gálatas, no final, por causa de Jesus, Paulo vai falar sobre marcas. E ele vai dizer, falando sobre as marcas lá, que ele traz consigo as marcas de Cristo. Quais eram as marcas de Cristo na vida de Paulo? Paulo levou muita surra, irmão. Acredito que ele tinha muito mais cicatriz do que eu, marcas.
Jesus, ele foi profundamente marcado. As marcas de Cristo, o sangue de Cristo na cruz do Calvário, tudo isso remete a que hoje nós tenhamos liberdade. Liberdade, alegria. E essa alegria, essa liberdade é celebrada num momento como esse. Vou cantar uma canção aqui, é um pouco antiga. É porque a canção eu escolho pelo assunto. Se você conhecer, cante comigo. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou aqui. Pode cantar. Parado, olho para as suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu para curar, mãos que um dia Ele estendeu para salvar. Mãos que um dia Ele estendeu, abençoar. Mãos que um dia Ele estendeu, para na vida outra vez. Agora são mãos feridas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Livre. Aleluia. Apaixonino.